Olá, queridos. Paz do Senhor para você que está aí do outro lado da telinha. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Acordamos, estamos aqui para sermos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Examinar todas as coisas, retém aquilo que é bom, e é o que nós estamos fazendo aqui, né? Examinando a palavra do Senhor, nos fortalecendo nela, né? Vamos para o da continuação do nosso estudo. Vamos hoje, né, fazer uma análise do capítulo 14 de Zacarias, finalizando o livro de Zacarias, né? É um capítulo com tanta riqueza de informação que é impossível extrair todas as informações, mas, né, aquilo que o Senhor Deus me deu, me revelou, e vou aqui compartilhar com vocês, né? São muitas informações. Se fôssemos fazer um estudo aprofundado, né, iria ficar muito longo, então eu vou trazer aqui, né, as partes mais importante, digamos assim, do texto, né? Importante todo o texto né? Toda palavra é. Mas eu vou destacar aqui algumas partes, né? Para nós estudarmos. Então, queridos, vamos... Você já pegou a sua Bíblia aí, o seu bloquinho de anotação, para, de repente, você anotar os textos para estudar depois, né? Vamos à conclusão desse livro tão maravilhoso que é o livro de Zacarias, né? Olha só, capítulo 14 de Zacarias. Algumas bíblias de estudo, elas têm títulos, né? Vem os títulos nos capítulos e outras não vêm, né? Aqui, nessa Bíblia que eu tô estudando agora, né? Ela vem o título, e o título do capítulo diz assim, ó: A vinda do reino do Senhor. A vinda do reino do Senhor, né? Como tá aí na sua Bíblia, confere aí se tem algum título, né? Falando alguma coisa. Então diz assim, ó: Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Então, o versículo 1 vem aqui falando sobre o dia do Senhor. A palavra de Deus tem várias passagens, né, que fala, que se refere ao dia do Senhor, né? Lembrando aqui a vocês que todas essas profecias sobre o reino, né, o reino do Messias, o reino milenar, todos os profetas, eles falam, eles trazem essa mensagem do reino, né? Mensagem do reino. Será que nós entendemos qual que é essa mensagem do reino? Nós conhecemos qual que é esse reino? Jesus fala assim, ó: venha a nós o seu reino. Então, o reino do Pai tem que vir. Venha a nós o seu reino. O que é o reino, né? O que é o reino de Deus, né? Que nós vamos entrar nesse reino. Que reino que é esse, né? Você já parou para estudar, para perguntar, para se questionar, né? Então, aqui, ó, vem falando sobre, o primeiro versículo vem falando sobre o dia do Senhor. E aí eu separo dois textos aqui, ó, em Isaías, para contextualizar, né, esse versículo que fala sobre o dia do Senhor. No capítulo 13 de Isaías, no versículo 6, fala o seguinte, ó: Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá com destruição da parte do Todo-Poderoso. No mesmo capítulo 13, no versículo 6, diz assim, ó: Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Então, o dia do Senhor, ele é um dia de destruição, um dia de ira, um dia de calamidade, um dia que Deus, né, no dia que Deus ele vai exercer os seus juízos sobre a terra, né? O dia
da ira do Senhor, né? O dia que aqueles poderosos, né, vão fugir, né, da ira, né, do Senhor Deus e da ira do seu Cordeiro, vão pedir para os montes cair sobre eles, né? Vai acontecer aqueles terremotos, como é relatado aqui na palavra. Esse dia do Senhor, ele ocorre, né, lá na sétima trombeta, tá lá no Apocalipse, né? Tá no capítulo 19, tá também no capítulo 11, ali no capítulo 11, onde fala das duas testemunhas, lá fala, né, desse dia terrível, dia do Senhor, né, que virá. Então, o versículo 2 diz assim, ó: reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, suas casas saqueadas, as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será retirado da cidade. Então, o que acontece? Deus, o próprio Deus, vai reunir todos os povos para lutar contra Jerusalém. Como eu falei no vídeo anterior, né? A gente viu que várias nações, né, invadiram Jerusalém. Jerusalém ela foi invadida em várias épocas da história por povos diferentes. Mas aqui, ó, tá falando que o próprio Deus ele vai reunir, Deus vai fazer uma armadilha para esse próprio povo que Deus vai reunir para ir lá para lutar contra Jerusalém, e esse povo todo vai ser destruído e vai ser envergonhado. Ó, reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada. Então, no final, né, próximo do toque da sétima trombeta, né, quando Jesus vier, essas nações vão ser reunidas para lutar contra Jerusalém. E a cidade será conquistada e vai acontecer tudo isso aqui, né? Está descrito aqui. Depois o Senhor sairá para a guerra. Deus vai sair para a guerra. Ele vai destruir aqueles que destroem a terra, como está escrito lá no Apocalipse, né? Lá no versículo 19, no capítulo 19, né? Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz no dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram no terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Então, né, vamos entender um pouquinho aqui. Então aqui diz, né, que naquele dia, quando essa batalha for ocorrer, quando todas as nações se juntarem para destruir Jerusalém, o que vai acontecer? Vai acontecer a vinda, Jesus vai voltar. Ó, naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Sabe onde que isso está escrito? Ó, lá em Atos. Ó, em Atos dos Apóstolos, tem 2 versículos do capítulo 1 que eu queria deixar aqui para nós pensarmos. Ó, diz assim, ó. Quando eles, versículo 6 do capítulo 1 de Atos, ó, queridos, só para contextualizar e ficar melhor o nosso entendimento. Diz assim, ó, quando eles estavam reunidos, eles quem? Os discípulos, perguntaram dizendo, Senhor nosso, restituirás o reino a Israel neste tempo? Eles entendiam, e nós também entendemos hoje, quando nós estudamos a palavra, que há um reino que precisa ser restituído. E a promessa nos profetas
os profetas profetizaram sobre esse reino, sobre a restituição desse reino. Se nós não entendermos, né, sobre as nações, se nós não entendemos sobre as festas, se nós não entendemos, né, sobre esse reino, nós não vamos entender as profecias e vai ficar tudo bagunçado e vago na mente da gente. Então, Jesus, né, o reino do Messias, o reino messiânico, ele é profetizado por todos os profetas da antiga aliança. Eles profetizaram esse reino. Os judeus interpretaram a profecia errada e acharam que Jesus viria para restaurar esse reino a Israel e reinar nos dias da primeira vinda. Só que na primeira vinda ele veio restaurar a aliança, mas o reino que foi profetizado, né, esse reino ele virá, né? O próprio Jesus falou: venha a nós o teu reino. Há um reino, né? Há um reino. Então, os discípulos, eles questionam ali de Jesus, quando então, que Jesus não restituiu o reino na sua primeira vinda, quando então esse reino seria restaurado, né? Em que tempo este reino seria restaurado? Mas Jesus, ele não responde, né? Ele fala assim, ó, não compete a vocês, né? Não compete a vocês saber a época ou os tempos que o Pai estabeleceu com o seu propósito e o seu poder. Jesus não falou, né, da data, né, de uma data para a vinda desse reino, mas Jesus também não falou que não existia esse reino, nem tinha como dizer, porque isso seria contraditório, porque a palavra de Deus todinha fala sobre reino, né, sobre esse reino. Então, o reino de Deus, né, onde está o reino de Deus agora, né? Jesus fala que quando ele estava aqui, Jesus falou assim, o reino de Deus está entre vós, né? Então, olha só, quando Jesus ascende aos céus, diz aqui no versículo 11, ó, que apareceram junto a eles 2 homens com vestes brancas, né? Dizendo-lhes, por que olhais para o céu, homens galileus? Esse mesmo Jesus que de vós foi elevado ao céu, do mesmo modo que o viste subir aos céus, virá novamente. Ele virá novamente. Ele virá novamente para cumprir essa promessa do seu reino, para reinar. Ele virá novamente, né? Como foi dito lá em Atos. E quando ele virá, naqueles dias, né, vai acontecer o que está escrito aqui, ó. Assim como ele subiu ao céu lá em Jerusalém, né? No Monte das Oliveiras, Jesus subiu do Monte das Oliveiras. Ele também vai descer lá no Monte das Oliveiras. Olha aí, ó. Naquele dia, os seus pés, que dia é esse? No dia da sua volta, quando ele voltar, estarão sobre o Monte das Oliveiras. Por que fica confuso na cabeça de muitas pessoas? Porque na vinda do Messias vai acontecer vários eventos vão ocorrer na vinda. Vai ocorrer a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, né? Vai ocorrer as bodas, o casamento do cordeiro com a sua igreja. Vai ocorrer o primeiro tribunal, que é onde Jesus ele vai julgar, né? Ele vai vir ali, vai sentenciar, vai lutar aqui, ó, vai destruir aqueles que destroem a terra. Jesus vai restaurar a terra para o seu governo milenar. Então vai ocorrer várias coisas na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus, a besta e o falso profeta, eles vão inaugurar o lago de fogo, né? Eles já vão
inaugurar o lago de fogo vão estar lá dentro, né? Mas a morte, ela vai continuar reinando durante o milênio, porque vai morrer pessoas, e a morte é o último inimigo que será lançado no lago de fogo junto com Satanás, onde já estão a besta e o falso profeta. Então são vários eventos que acontecem na vinda de Jesus. Então, aqui diz que naquele dia os seus pés estão sobre o Monte das Oliveiras e a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio. O monte vai se dividir. A topografia de Jerusalém vai ser totalmente mudada, né? Vai ser totalmente, né, restaurada para o reino milenar do Messias. Então, aqui fala, né? E outra metade para o sul, falando ainda sobre o monte, né? Vocês fugirão pelos meus vales entre os montes, pois ele se estenderá até Azul. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá. Olha aí, olha aqui, ó. Aqui já uma transição. A gente precisa entender disso. A palavra de Deus, ela está codificada. No mesmo capítulo, tem textos falando da vinda, tem textos falando, inclusive, de acontecimentos que vão acontecer depois do milênio, que é justamente isso aqui, ó. Aqui ele já deu um salto lá no futuro, 1000 anos depois. Ó, depois que ele fala isso, ó, tem uma vírgula, aí na continuação do versículo fala assim, ó, o meu Deus virá. Ó, Deus não está ali naquele momento. O meu Deus virá com todos os seus santos. Isso aqui já vai ser depois do milênio, ó. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único. Quando Deus vir, depois no milênio, ó, um dia que o Senhor concede, que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e nem noite, não vai existir nem dia e nem noite. Isso não pode ser no milênio, porque no milênio vai existir dias, vai existir a noite, vai existir colheita, vai existir morte, vai existir tudo isso. Então isso aqui não se trata do milênio, se trata com a vinda, né, de Deus, né, que isso aqui ocorrerá, ó, não no milênio, na Nova Jerusalém. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único na história. Um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois do anoitecer haverá claridade. Naquele dia as águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Será no futuro. Ainda não é. Os reinos ainda não são de Jesus, né, do Cordeiro e do seu Deus, né? Mas passarão a ser, ó, o reino será, o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único, né? No milênio não haverá mais deuses, ninguém cultuará a Deus, né? Todas as nações, elas aprenderão de Sião, porque de Sião sairá a lei, né? Sairá a lei. Então, não haverá no reino, né? No reino do Messias, quando ele reinar sobre a terra no milênio, naquele dia, né, não haverá ídolos, não haverá esse tipo de adoração, não haverá idolatria, né? As pessoas não serão tentadas porque Satanás vai estar preso. Então as nações, elas vão viver um reino de paz, um reino de amor e um reino de justiça. Esse é o reino, né, de Deus, é o reino do Messias, é um reino de paz, um reino de amor, um reino de justiça. A terra toda, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arba, mas Jerusalém será estabelecida e
permanecerá no seu lugar. Essa Jerusalém aqui, ó, é a Jerusalém da terra, não é a nova Jerusalém. Jerusalém, ela permanecerá no seu lugar, ela será restabelecida, ela será restaurada para justamente receber esse reino milenar. Desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os tanques de pendurar, de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém será segura. Jerusalém não mais será destruída com guerras, né? Não será atacada como hoje, né? Hoje Jerusalém, ela é atacada, ela é bombardeada, né? Ela não tem paz nela, não tem segurança nela. E aqui vem falando que durante o reino, né, milenar, ela será habitada e nunca mais será destruída. Ela não será destruída, não será atacada. Jerusalém será segura, né? Hoje, né, não podemos dizer que há paz e segurança em Jerusalém, né? Nessa Jerusalém dos dias de hoje. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerão enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua apodrecerão em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Isso aqui são todos os eventos que vão ocorrer lá no Apocalipse, né? A ira de Deus, né? Os flagelos do Apocalipse que vai acontecer, que vai cair sobre todo esse povo aqui, ó. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém. As riquezas de todas as nações vizinhas serão recolhidas. Olha aí, ó. Deus dará a Judá, né, o remanescente força, né, para ele lutar. E as riquezas de todas as nações vizinhas serão recolhidas, grandes quantidades de ouro e de prata. A mesma praga cairá sobre os cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Então, não só as pessoas, as nações que não aceitaram Jesus, eles vão sofrer a ira como seus animais, como ocorreu lá na época do Egito, né? Com Faraó. Todos os egípcios, eles receberam as pragas e os seus animais também. No fim dos dias, né, quando a ira de Deus, né, for derramada lá, os flagelos, como está escrito lá no Apocalipse, não só as pessoas vão sofrer, mas os animais também, como está escrito aqui, ó. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém sairão ano após ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Então, quem são essas nações? Os sobreviventes de todas as nações. Os que sobreviveram daquelas nações que atacaram Jerusalém são aqueles que não receberam a marca da besta. Tem muitas pessoas que eles não aceitaram Jesus, né? Eles não têm um conhecimento profundo, mas eles não vão aceitar o anticristo. Eles não vão receber a marca do anticristo, eles não vão aceitar Satanás. Então, essas pessoas, elas são as nações que vão ficar para o milênio. São aquelas que tá lá na parábola, lembra das virgens? Aquelas nações, aquelas que estão lá, né, que não tem a reserva do azeite, né? Eles não têm a reserva do azeite, que elas ficam, elas não entram, né, nas bodas, elas não entram no casamento, elas não são a igreja, mas elas não vão morrer. Inclusive lá na parábola, elas saem para procurar o azeite e elas voltam. Só que vai ser tarde demais. São aquelas pessoas que a gente, né, fala, que a gente alerta,
e elas não se preparam, elas não estão se preparando, né? Elas não nasceram de novo, mas elas têm um pouco de fé, porque afinal de contas, elas estavam, né? Elas tinham também lamparina, elas não tinham azeite, elas não tinham fé. As pessoas, muitas delas são aquelas que elas creem em Jesus, mas elas também não vivem por Jesus, elas não nasceram de novo, elas estão ali, né, estão junto, né, porque na parábola, tanto as prudentes quanto as nécias, elas estão esperando o mesmo evento, elas estão juntas, mas elas não têm a reserva do azeite, no caso, as nécias, né? Então, são essas pessoas que elas não vão aceitar a marca, elas não vão aceitar, né, o governo do anticristo, mas elas também não vão viver por Cristo Jesus. Então, são essas que vão sobrar das nações. Olha aqui, ó. Então, o sobrevivente de todas as nações que atacaram Jerusalém, tá vendo? Das nações que foram contra Israel, que não aceitaram, né, o Messias. Elas, o que vai acontecer com essas nações, que são as imprudentes lá? Elas subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas, as festas dos tabernáculos. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém, algum dentre os povos da terra, esses povos estão na terra e vão a Jerusalém. Então é impossível, né, o reino milenar ser no céu. Não tem como Jesus reinar 1000 anos no céu, se aqui está falando que dentre os povos da terra, né, não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para eles chuva. Então, não tem como isso daqui... Primeiro que isso aqui nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Segundo, que não tem possibilidade do reino milenar ser no céu, se todos os textos estão apontando para a terra. Se o próprio Jesus fala, venha o teu reino, né? O reino vem até nós, não somos nós que vamos subir, o reino vem até nós. Olha aí, ó. Aqui ainda tem, ó... Deixa eu ver. Aqui ainda tem, ó, juízo, né? Castigo para aqueles que não subirem de ano em ano para adorar. Ó, se algum dentre os povos da terra, não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para eles chuva. Então, essas nações, se elas não obedecerem à lei, né? Se elas não subirem a Jerusalém todo ano na festa dos tabernáculos, na festa das cabanas para adorar, o que vai acontecer? Elas não vão receber água, não vão receber chuva, elas não vão receber as bênçãos de Deus. Lembrando, querido, que o reino de Deus, o reino do Messias, é um reino de reis e sacerdotes. A igreja reinará junto com o Messias sobre estas nações, porque um reino, né? Um reino, ele precisa ter o seu território, seu espaço geográfico para reinar, e ele precisa reinar sobre alguém, né? Então, o reino milenar, o Messias, ele reinará com os seus santos, né? O reino do Messias, ele é um reino de sacerdote e reis, e reinará sobre essas nações. Os profetas estão cheios de profecias sobre o reino milenar. É só estudar com a direção do Espírito Santo que nós vamos entender. Então, essas nações, né? Lembra quando Isaías 66 fala que de uma lua nova a outra, né? De um sábado a outra, todas as nações virão adorar perante mim, diz o Senhor. É justamente nesse contexto aqui, ó, da festa dos tabernáculos, né? Que de ano em ano todas as nações irão adorar perante o Senhor. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles pragas, tá vendo? Ó, pragas com a qual afligirá
as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Como que o reino milenar do Messias vai ser no céu e no céu vai ter praga? Se na Nova Jerusalém, se na eternidade não tem pecado, não tem morte, não tem praga. Não tem como ser, né? É impossível. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Olha aí, ó. Então, de ano em ano, todas as nações vão subir para Jerusalém para adorar a Deus em Jerusalém, para adorar na festa das cabanas. E aquela nação que não mandar representante, que não subir a Jerusalém, olha aqui, ó, elas vão ser punidas. Vão ser punidas. Naquele dia estará escrito nas sinetas penduradas nos cavalos: separado para o Senhor, ou santidade ao Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor será tão sagrado quanto as bacias diante do altar. Vocês perceberam que aqui fala de templo e fala das vasilhas e fala do altar? Pois é, esse templo aqui é o templo que está lá em Ezequiel 37. Sim, no reino milenar em Jerusalém, o templo será restaurado. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos. E todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Olha que coisa impressionante, ó. É um novo templo. É um templo que vai existir no milênio, que não vai ter corrupção nele, que não vai ter comércio nele, não vai ter falsos profetas neles. Queridos, o livro de Zacarias, ele é espetacular. Não dá para detalhar tudo aqui, porque senão fica cansativo o vídeo, né? E é inesgotável as informações que tem. A gente dá só uma pincelada por cima. Mas você que está aqui assistindo, pegue esse livro, estude na sua casa. Estude ele junto com o livro de Miqueias. O capítulo 4 de Miqueias fala sobre o reino milenar. Ezequiel, vários capítulos em Isaías fala sobre o reino milenar. Então, queridos, estudem. Quanto mais a gente busca os textos, né, eles se complementam. A palavra de Deus ela é como um quebra-cabeça. Você vai pegando uma pecinha daqui, uma pecinha daqui a pouco você monta tudo. E os textos, né, aqui dos profetas, eles estão todos embasados lá no Apocalipse, né? Não tem como, a não ser que nós, né, não recebamos o discernimento espiritual, mas eu creio que Deus, ele está desejoso, eu creio não, a palavra dele, ele confirma, diz que ele está mais desejoso de nos dar o Espírito Santo dele, do que um pai dá pão aos seus próprios filhos. Então Deus, ele quer nos revelar essas mensagens. Deus quer nos mostrar a verdade da palavra dele, mas nós precisamos deixar de ser preguiçosos e começar a buscar essas pecinhas e montar, para nós termos um discernimento completo, ter um discernimento claro na palavra e não ser enganado, né, pelos falsos profetas, aqueles que, né, deturpam a palavra, né, como o próprio Paulo fala, eles deturpam a palavra para a própria desgraça deles próprios. Então, queridos, vamos estudar porque essa esperança, ela precisa, né, fluir no nosso coração. Desse reino nós precisamos entender quem são as nações, nós precisamos entender sobre esse reino, o reino milenar, nós precisamos entender qual é a nossa função nesse reino, nós precisamos sair do leitinho, nós precisamos avançar. Não dá mais tempo para ficar só no leitinho. Nós temos que avançar na graça e no conhecimento. E a palavra do Senhor, ela tem tanta coisa linda para revelar para mim e para você, queridos. Ela tem tantas coisas
que o Senhor Deus quer nos compartilhar conosco. Jesus falou que a verdade, né, que a revelação do Pai, ela não é para todas as pessoas, é para aqueles pequeninos. Jesus fala que o próprio Pai, ele ocultou, né, ocultou a verdade da palavra dele para os poderosos desse mundo, né? Deus ocultou dos grandes desse mundo, mas Deus revelou aos seus pequeninos, né? Deus revelou aos seus pequenos os segredos, os mistérios que estão aqui ocultados na palavra dele. Queridos, a palavra de Deus, ela é revelada, é revelação. Nós precisamos pedir que o mesmo Espírito que inspirou revele a nós aquilo que está escondido aqui na palavra, os tesouros. Vocês lembram da parábola lá dos tesouros, né? Os tesouros estão escondidos aqui. Deus, ele quer revelar, ele quer nos mostrar, né? Os tesouros ocultos aqui na palavra deles, que o Senhor Deus, ele revela para os seus, somente para os seus pequenos. Então nós não podemos ser enganados, queridos. Tem tanta coisa sobre o reino milenar, tem tanta coisa linda que o Senhor Deus, ele tem preparado para nós, que não tem como, né, falar muito, para não ficar muito cansativo, mas nós vamos continuar agora nessa jornada, nesse aprendizado. Agora que você entendeu que existe um reino, né, a ser restituído, que Jesus, ele virá para restituir o reino, esse reino que foi profetizado por todos os seus profetas, que foi falado pelos os seus próprios discípulos, os próprios discípulos que falaram, né? Com base em quê que eles falaram? Nos profetas, porque os discípulos não tinham o Novo Testamento. Os discípulos tinham os profetas como referência. Os discípulos aprenderam com os profetas, né? E cada um, né, no seu tempo, foi usado para montar, para deixar pecinhas desse quebra-cabeça, para que nós possamos montar eles. Então, os profetas receberam de Deus, os discípulos beberam na fonte dos profetas, e hoje nós bebemos nessa fonte inesgotável, né? Que o Senhor Deus deixou por meio da sua palavra. Então, queridos, vamos buscar esse conhecimento, vamos desvendar esses tesouros escondidos aqui, ó, na palavra de Deus. Eu estou procurando aqui um texto para deixar aqui para você, já que eu falei bastante texto do Antigo Testamento. Eu vou deixar aqui, ó para você ver que os discípulos, eles beberam da fonte dos profetas, eles estudaram os profetas, eles sabiam desse reino milenar de Jesus. Tanto é que eles perguntam se é naquele tempo que o Messias iria restaurar o reino a Israel, né? Então, olha aí, eu quero ler para vocês aqui, ó, o capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, que fala assim, ó, onde Paulo vem falando da ressurreição dos mortos. Aí ele fala assim, ó, mas cada um por sua vez, ou seja, aqueles que morreram, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois aqueles que estiverem vivos. Contextualizando para vocês entenderem, ó. Aí na sequência ele fala assim, ó, Cristo, o primogênito. Cristo é o primogênito dos mortos, né? Porque ele ressuscitou primeiro, então ele é o primeiro, primogênito na ressurreição. Ele é a primícia dos mortos, né? Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, ou seja, os que foram salvos, né? Os que vão ressuscitar primeiro. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Quando que Jesus, ele vai entregar o reino ao Pai? No final do quê? No final do milênio. Olha aí, ó. Pois
Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. É necessário que ele reine, é necessário que Jesus reine, porque nesse milênio de reinado do Messias, Deus, ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, que inclusive o último inimigo a ser morto, né, é a morte, é lá no final do milênio. Por que que o inimigo, ele não foi jogado, por que que a morte não foi jogada lá no lago de fogo, quando Jesus vem junto com o falso profeta e a besta? Porque ela ainda vai reinar, ela ainda vai ser destruída, ela é o último inimigo a ser destruído. E só lá no final, né, quando Jesus entrega para o Pai o reino e o Pai unifica, né, todos os reinos, né, e tudo sobre a sua jurisdição, então só aí que vai acontecer isso aqui, ó. Pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando ele diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Ou seja, tudo está submetido à autoridade de Jesus, menos Deus. Deus está acima de Jesus. É o que está dizendo o texto. Ó, eu vou ler de novo para você entender. Ó, ora, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. O Pai deu poder e autoridade e sujeitou tudo e todas as coisas aos pés, à autoridade de Jesus, né? Ora, quando se diz tudo, aí ele faz uma retificação seguinte: tudo menos Deus, porque Deus ele está acima, olha só. Ora, quando diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus. Deus não está sujeito à autoridade de Jesus. Todas as coisas estão sujeitas à autoridade de Jesus, mas Deus ele está acima de toda autoridade. Quando, porém, tudo estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Ou seja, quando tudo estiver sujeito debaixo dos pés de Jesus, quando toda a autoridade estiver debaixo da regência de Jesus e a morte for destruída, que é o último inimigo, aí Jesus ele vai se submeter à autoridade do Pai. Ó, o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Quem foi que lhe sujeitou todas as coisas? O Pai. Então, depois que se cumprir aqui, ó, Jesus ele vai se submeter, se sujeitar ao Pai e vai entregar o reino ao Pai, a fim de que Deus seja tudo em todos. Entendeu, queridos? Então, queridos, isso é uma coisa extraordinária. É algo maravilhoso. Estudem, queridos, estudem sobre o milênio, que é algo extraordinário. Eu vou dar sequência, né? Nos estudos, nós vamos estudar sobre esse milênio. Tem muita coisa para falar do milênio. Vamos ver, né, sobre as nações. Desde lá de Gênesis, Deus vem falando sobre nações, sobre o governo, né, sobre o reino, né, as 4 dimensões do reino, né? É coisa linda demais que a palavra de Deus tem, né, para nos fornecer de conhecimento, de esperança, de alegria. E, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, eu já era feliz sem o conhecimento desse milênio, mas depois que eu conheci esse milênio, é algo indescritível. Então, que você encha o seu coração com essa alegria, né, desse reinado milenar de Jesus, né? Eu e você estamos inclusos nele, né? Porque a igreja reinará com ele, será um reino será um reinado de reis e sacerdotes, tá bom? Então é isso aí, queridos, meditem, estudem, né? E até, né? Vou fazer uma oração. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome santo, nós agradecemos, Pai, por essa porção da tua palavra, nós agradecemos porque o teu Espírito Santo tem nos sondado e tem trazido, Senhor Deus, revelações, tem trazido conhecimento na tua palavra. Esse conhecimento, Senhor Deus, tem trazido tanta alegria para o nosso coração, eu creio.
E que o Senhor Deus continue, Pai, trazendo, Senhor, aos nossos corações essa alegria, essa esperança, essa expectativa do reino, Pai. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, Senhor Deus. Os nossos olhos ser desvendados e nós podemos enxergar, Senhor Deus, essas verdades contidas na Tua palavra, Senhor Deus, que enche, Pai, o nosso coração de alegria, Senhor. Eu não vejo a hora, Pai, da vinda do Teu Filho amado, Senhor Deus, para reinar, Pai. Nós, como igreja santa, redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro, poder reinar com Ele, Senhor Deus, Pai. Nos prepara para isso. Nos ajuda a preparar os nossos irmãos também, nos ajuda a ser luz, nos ajuda, Senhor Deus, a despertarmos outros também, aqueles, Pai, aos quais o Senhor tem escolhido, Senhor Deus, que o Senhor quer, Pai, revelar. Que essa palavra, Senhor Deus, ela seja como flecha no coração dos Teus filhos, que ela alcance, Senhor Deus, as pessoas, que ela alcance, Senhor Deus, todo aquele, Senhor Deus, aos quais o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, queira alcançar e trazer, Senhor Deus, para fazer parte, Senhor Deus, da Tua igreja, que logo em breve reinará nesse reino, Pai, um reino de paz, um reino de amor, um reino de justiça. Ah, Senhor, que alegria, Pai, no nosso coração, saber que Tu és esse Deus tão maravilhoso, esse Deus de paz, esse Deus de amor, esse Deus que tem preparado coisas, Senhor Deus, que a nossa mente humana nem consegue, Pai, discernir, né? Não consegue pensar, imaginar, mas nós nos alegramos em Ti, nós esperamos em Ti, Pai, e nós pedimos, Pai, o batismo do Teu Espírito Santo, o poder do Teu Espírito Santo, que Ele habite em nós, que Ele reine, Pai, em nós, que Ele nos ajude, Pai, a sermos santos cada dia mais, para vermos a Tua face, para que nós possamos andar como súditos deste reino Teu aqui na terra, como representantes deste reino celestial aqui na terra, Senhor Deus, aguardando, Senhor Deus, a jurisdição do nosso Rei eterno. Que Ele venha, Senhor Deus, que o Teu reino venha, Pai, que nós estejamos preparados para Ele, Senhor Deus. Pai Santo, nos restaura, Senhor, remove da nossa vida, do nosso coração, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor Deus. Nos faz livres em Ti, por meio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Nos liberta, Senhor Deus, do engano, Pai. Nos liberta desse mundo mal, desse mundo de treva, e nos ajuda a vivermos, Senhor Deus, para Ti, Pai. Obrigada, Senhor. Eu agradeço pela vida de todos os meus irmãos, Senhor. Eu sei que eles não estão aqui por acaso, Pai. Eu sei que o Senhor trouxe cada um deles aqui, porque o Senhor tem essa palavra para mim e para eles também, Senhor. Então, Pai, nos liberta, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra. Que esse vídeo, Senhor Deus, essas palavras que não são minhas, Senhor Deus, são a Tua palavra, alcance pessoas, Senhor Deus, que ela vá, Senhor Deus, aos quatro cantos dessa terra, que ela vá aonde o Teu Espírito Santo queira, Senhor Deus, levá-la para despertar, Senhor Deus, todos aqueles que estão nas trevas ainda, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor Deus, porque nós não merecemos, Pai, nós somos pecadores miseráveis, mas a Tua graça nos alcança e ela nos torna, Senhor Deus, livres em Ti, ela nos torna novas criaturas em Ti, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, Pai Santo, Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, de misericórdia. Nós Te louvamos, Senhor Deus, por Jesus, nós glorificamos Teu nome e agradecemos, Pai, por mais um dia na Tua presença, por mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra santa e bendita. Senhor, fica conosco, Pai, que a Tua bondade continue conosco, nos acompanhando. Que as Tuas misericórdias, Senhor Deus, recaiam sobre nós, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos. Em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Queridos, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, como Deus é lindo, como Jesus é lindo, como nós o amamos e aguardamos. Eu sei que se você está aqui é porque você o ama também, né? Só vem aqui aqueles que têm sede e fome da palavra, que é ser saciado por esse Deus todo maravilhoso. Lembre-se, querido, você nunca vai ser saciado se você não tiver fome e sede, tá bom? Tenha sede e fome da palavra de Deus, que Ele vai te saciar por meio do Espírito Santo dele, ó. Que Jesus transborde amor no seu e no meu coração, e que esse amor de Jesus faça uma revolução na nossa vida, na nossa mente, no nosso caráter, trazendo renovo, trazendo o novo de Deus para dentro de nós, porque quando esse Espírito Santo bendito do Senhor, ele enche, nos preenche por completo,
a gente vai externalizar amor, graça, paz, misericórdia, aquele fruto maravilhoso do Espírito jorrando em nós. Tá bom, queridos? Olha, se você achar interessante, compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu comentário para que, né, esse vídeo ganhe relevância e alcance outras pessoas também. Que o Senhor Deus te abençoe, a você, sua casa, sua família. Eu profetizo bênçãos na sua vida, discernimento espiritual, que Deus alargue a fronteira do nosso entendimento, né, que nós possamos crescer cada dia mais nessa graça do Senhor, nos trazendo discernir da palavra, né, desabrocharmos, né, para o reino do Messias. Então, queridos, fiquem todos com Deus, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, tá bom? Cheiro, meu povo, e até o próximo. Aguardem, coisas novas virão, novos estudos faremos, tá bom? Para o nosso crescimento espiritual e para a honra e glória daquele que nos criou, nos colocou aqui, nos abençoa, tá bom? Fiquem com Deus, queridos.